O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que estuda enviar um projeto ao Congresso para a criação de uma garantia da lei da ordem do campo, a fim de garantir a reintegração de posse em áreas rurais. Para ele, a medida serviria para tirar o invasor da propriedade e acelerar processos de reintegração. Realizada exclusivamente por ordem da Presidência da República, a garantia da lei da ordem ocorre em casos de esgotamento das forças tradicionais de segurança pública e em situações de perturbação da ordem. A intenção de Bolsonaro é enviar um projeto para ser votado no Congresso Nacional. E aí vai essa ideia? Me parece excessiva, o Brown. A garantia da lei da ordem é uma excepcionalidade. Você usa as Forças Armadas, portanto, você tira as Forças Armadas daquilo que são as suas atribuições constitucionais para que elas, temporariamente, em casos excepcionalíssimos, atuem como forças de segurança, algo que elas não são. Pelo ordenamento constitucional. Isso é feito em grandes eventos, em locais públicos, para garantir, o próprio nome já diz, da lei e da ordem, em eventos públicos. Não me parece possível você pegar e cumprir algo que é prerrogativa dos estados, que é reintegração de posse, para garantir a reintegração de áreas privadas. Não vejo como usar as Forças Armadas para esse tipo de coisa. Você vai banalizando o uso das Forças Armadas, o uso dos militares, algo que é muito excepcional, que eles próprios militares têm muito cuidado de entrar. Eles dizem, nós não somos uma força de segurança, não é para isso que nós somos treinados, nós não somos uma força, por exemplo, como a Polícia Militar, para dar combate ali em área internamente. A gente vai para fazer, cuidar da fronteira, cuidar da segurança do país, cuidar da soberania do país. Eles aceitam participar das garantias da lei da ordem, das operações de GLO, quando há uma grave conturbação de ordem pública. Por exemplo, rebeliões em presídio, grandes eventos como esses que você citou, como a Rio 2016, por exemplo, ou a Copa de 2014. Nesse tipo de evento se fala em garantia da lei da ordem. Mas o presidente Jair Bolsonaro parece ter se tomado de amor por esse expediente nos últimos dias, nas últimas semanas. Ele já falou em utilizar a gloss para, por exemplo, protestos, com a possibilidade, inclusive, de excludente de ilicitude caso as forças ajam nesse tipo de manifestação. Então, eu acho que a gente tem de ter cuidado com os remédios, sabe? Cuidado ao dosar o que a Constituição permite em casos excepcionais, porque essa palavra é muito importante. Houve um expediente que foi utilizado com sucesso em termos de reintegração de posse de áreas invadidas pelo MST em casos de reforma agrária, que foi usado no governo Fernando Henrique Cardoso, que era o seguinte: uma área invadida ela fica inelegível para fins de reforma agrária. Então, o próprio movimento pensa duas vezes antes de invadir aquela propriedade, porque se ela for invadida, ela fica 4 anos excluída do banco de terras passíveis de reforma agrária. Então, acho que há outras formas, outras medidas para se tornar mais efetiva a reintegração de posse. Eu não estou dizendo que não seja importante reintegrar a posse de áreas invadidas. Eu acho que o direito à propriedade privada tem de ser assegurado e as polícias militares têm de ser mais proativas no cumprimento das reintegrações de posse. Existe muitas vezes, eu concordo com esse diagnóstico, existe muitas vezes um acovardamento das polícias com medo de confronto e com medo de serem responsabilizadas, mas não é por isso que você vai colocar as Forças Armadas em algo que não é atribuição delas. Fala, Josias. O Jair Bolsonaro disse há uns 7 meses, numa solenidade no Palácio do Planalto, a seguinte frase: não nasci para ser presidente, nasci para ser militar. No instante em que ele sugere o uso das Forças Armadas para desocupar propriedades rurais invadidas, o Bolsonaro passa a impressão de que não nasceu nem para uma coisa nem para outra. Um presidente que tem dificuldade para cumprir com as suas próprias obrigações não teria razões para invadir atribuições de governos estaduais e do judiciário. Aos governos estaduais e ao judiciário cabe desocupar terras invadidas. E um bom militar não ousaria tratar as Forças Armadas como patrulha de polícia. O Congresso já emitiu sinais de que não cogita aprovar o chamado excludente de ilicitude, que é aquele dispositivo que permite aos juízes abrandar ou até perdoar penas de policiais que matam sob a alegação de que cometeram um erro perdoável ou estavam sob efeito de surpresa ou de violenta emoção.
O que fez o Bolsonaro? Ele dobrou a aposta, sugerindo que também os militares fossem beneficiados com essa legislação mais branda. Os congressistas mantiveram o nariz torcido. Aí o que faz o Bolsonaro? Ele triplica a aposta, anunciando agora a intenção de mandar um projeto de lei incluindo as Forças Armadas no combate à invasão de terras. É preciso dizer com todas as letras o que isso representa. O Exército tira um garoto, um jovem, da família dele, impõe a esse jovem o serviço militar, treina o jovem para atuar como soldado, depois envia esse garoto para expulsar o MST de uma fazenda. Aí esse jovem se depara com invasores armados, troca tiros e mata alguém. Depois o Exército devolve para a família um jovem indiciado por homicídio. É disso que nós estamos falando. Então, o uso de militares em segurança pública está previsto na Constituição, deve ser usado, não tem nenhum problema. Só que essas chamadas GLOs, que são operações para garantia da lei e da ordem, elas são a exceção. Você não pode banalizar. Elas são acionadas em raríssimas ocasiões, situações em que o quadro de segurança fugiu completamente ao controle, greve de polícia, rebelião em presídio. Mas as GLOs no Brasil, elas foram banalizadas. E nesse contexto, o Bolsonaro propõe não uma solução, mas a criação de um novo problema. Você vai meter as Forças Armadas em conflito agrário? Ora, francamente. E o mais curioso é que o presidente manifesta esse desejo de tirar soldado do quartel no instante em que proliferam pela América Latina as manifestações de rua. Agora já começou também na Colômbia. Não parece uma providência de bom agouro. E para você, Constantino? Olha, eu tenho algum receio de banalizar o uso das Forças Armadas para essas questões, mas eu tenho mais receio ainda da banalização da invasão de terra no nosso país. Veja que o MST é um grupo meio terrorista, né? Ele não tem CNPJ, não é à toa. E em qualquer país sério do mundo, seus líderes estariam presos, né? No Brasil, ficam lá soltos, dando palestra em palanque ao lado do ex-presidente Lula. Né? Na verdade, há uma dificuldade em reintegrar a posse das propriedades. Tanto é que está tendo essa discussão. E o presidente não está querendo impor nada, ele está querendo sugerir ao Congresso, né, uma medida que vai ser aprovada ou não pelo Congresso. Né? Nossa democracia funcionando livremente. Eu posso achar, junto com outros, que talvez seja um uso abusivo das Forças Armadas. Mas o fato é que, pelo menos, isso reacende um debate que a gente precisa ter. Porque do jeito que está hoje, não está funcionando. Os governos, de fato, têm medo, e a polícia tem medo, de ir lá, seguir a determinação da justiça, cumprir a lei, porque a gente sabe que vai ter imprensa, vai ter todo mundo lá filmando na hora que um daqueles terroristas, invasores, criminosos, bandidos, levarem um tiro. E aí vai vir todo aquele sensacionalismo da imprensa que trata, como já fez em novelas, o MST como um movimento bonzinho, que produz alimentos orgânicos, né? E não como uma quadrilha, um braço ilegal e armado da esquerda radical no campo, inclusive uma espécie de embrião das FARC, né? O que seria as Forças Armadas Revolucionárias Brasileiras, análogas ao que são as FARC na Colômbia, e que tanto terror levou lá para aquele país e que teve que ter uma reação militar, né? Então, a Constituição é muito vaga em deixar esse termo função social da propriedade e deu margem a todo esse tipo de abuso. E aí governos historicamente alinhados à esquerda, a mentalidade progressista, como o próprio PT e antes os tucanos, né, sempre foram incentivando de alguma forma, por negligência ou cumplicidade, o comportamento criminoso financiado por recursos públicos do MST, que na melhor das hipóteses criou favelas rurais e na pior das hipóteses cria mesmo confusão, depredação de patrimônio, e não há país que sobreviva com a liberdade e prospere sem uma propriedade privada bem garantida, protegida pela lei. É a grande função do Estado, é a função mais básica e principal do Estado. Então, eles entram, quebram laboratórios, matam animais, tocam o terror, sequestram, né, aquilo tudo e fica por isso mesmo, porque há uma visão de coitadismo do que representa esse grupo criminoso. Então, eu acho que o presidente está certo em vários pontos. Lançar luz sobre o assunto, falar que propriedade privada tem que ser garantida e não vem sendo, que coisa de propriedade coletiva e desordem é coisa de socialismo, ele está certo nisso. Então ele acerta em vários pontos, agora tem que ter um remédio. Do jeito que está, tem um abuso sistemático por parte dos bandidos do MST. Então tem que endurecer.
Se o caminho é esse ou não, vamos abrir para debate, é um bom debate. Eu acho que eu tenho medo de banalizar o uso das Forças Armadas, mas, repito, é uma proposta de lei para o Congresso aprovar e o governo do Estado solicitar essa ação por parte do governo federal. Porque hoje tem tido muita amarra para fazer o mais básico, que é cumprir a lei. Josias. Eu tenho dificuldade de enxergar esse tema como um bom debate quando proposto pelo presidente da República como solução, sabendo ele, presidente, que se trata de um problema, a criação de um novo problema. Se o governo estadual está descumprindo ordem de desocupação de terra invadida, o proprietário que acione a justiça e que vá brigar pelos seus direitos. Agora, o presidente da República querer envolver as Forças Armadas nisso, ele sabe que não será aprovado pelo Congresso. Ele sabe, nós estamos falando de um dado da realidade, o presidente não desconhece esse dado. E o que ele faz? Ele está fazendo charme para a plateia dele, está batendo palma para maluco dançar nas redes sociais. Só isso, nada mais. Está irritando os militares que não querem isso, e como ele sabe que não será aprovado no Congresso, ele aí tem a possibilidade de dizer, olha, a caneta é minha, então se não aprovarem, não tem mais GLO nesse país. Eu sou o durão contra a perversão e a insegurança, contra os bandidos. O Congresso é o leniente. Isso é o que o Jair Bolsonaro está fazendo, no instante em que o país precisa de calma, paz, para aprovar as coisas que precisam ser aprovadas. Francamente, o presidente ficar comprando briga numa coisa que ele sabe que não vai ser aprovado, só para fazer média com seu eleitorado, isso para mim não é um bom debate. Isso para mim é uma encrenca comprada na hora errada. Fala, Vera. Eu acho que o Bolsonaro está brincando com coisas muito sérias. Garantia da lei e da ordem é uma excepcionalidade constitucional para esses casos em que eu falei. E a gente sabe que existe no governo uma preocupação grande com essa história da disseminação dos protestos. E existe uma grande percepção dentro do governo de que o MST é o exército do Lula para produzir conturbação e produzir desordem e caos no país. Então, o Bolsonaro está juntando todas essas coisas e querendo uma espécie de um habeas corpus preventivo para usar as Forças Armadas caso haja aqui protestos como está havendo em outros países. Mas você percebe que você fabrica uma narrativa, envolve as Forças Armadas em algo que não é a sua função precípua antes mesmo de o problema acontecer. Eu não consigo entender que tipo de política pública, que tipo de definição do uso das Forças Armadas que é o presidente desta maneira. Não me parece que o Congresso vá aprovar isso, até porque você cria um precedente perigosíssimo para que ele passe a decretar operações de garantia da lei e da ordem para tudo que bem lhe convier. E não é dessa maneira que a banda toca. Então, ele não vai ter esse aval do Congresso. Assim como ele não teve o aval no início do governo, imaginou que poderia fazê-lo para governar por meio de decretos. Ele chegou a dizer, Onyx Lorenzoni chegou a dizer, vai vir aí uma chuva de decretos. Ele chegou a usar esse termo. O filho dele, Flávio Bolsonaro, antes de cair em desgraça no caso Queiroz, foi ao Central Globo News e disse que o Bolsonaro usaria os decretos para governar e não precisar tanto do Congresso. O que o Congresso fez foi lá e de cara derrubou 2 decretos para falar, meu amigo, não é assim que brinca aqui. Aqui tem divisão de poderes e aqui a coisa funciona de uma maneira diferente. A gente não está vivendo no país um surto de invasão de terras. Pelo contrário, o MST hoje é menos poderoso e menos aparelhado do que já foi. Líderes sem terra recentemente foram presos. Muitos deles ficaram presos bastante tempo. José Rainha ficou preso, Stedley ficou preso. Várias ações do MST, essas de quebrar laboratórios como os da Monsanto, etc., viraram inquéritos, viraram denúncias. Então, por mais que eu concorde que haja muitas vezes dificuldade de se cumprir uma reintegração de posse, ainda mais quando você tem precedentes com casos ali de morte, como foi o caso Pinheirinho aqui em São Paulo, isso existe. Mas e aí? Você vai usar contra o MST e você vai usar em invasões urbanas também o Exército? Vai usar a garantia da lei e da ordem em invasões aqui dentro da cidade de São Paulo? Vai ter tanque para tirar ocupação de prédio, por exemplo? Tem que ter muita calma nessa hora,
porque não parece que esse remédio seja aplicado. Parece querer usar algo que é como se fosse uma quimioterapia, como se fosse aspirina, e não é dessa maneira que se faz as coisas no regime democrático. O Congresso não vai aceitar isso, assim como já deixou claro que não vai aceitar o excludente de ilicitude para militar que matar gente em protesto, porque é isso que o governo quer em última análise. Então, eu acho que nós todos aqui, que somos democratas, ciosos da democracia, ciosos das liberdades, né, inclusive liberdade de manifestação, temos de usar os instrumentos que a lei já nos faculta, já prevê, para coibir invasões criminosas, como as que o MST faz em propriedades privadas. Constantino. Olha, na verdade, o exército do Stedley é uma narrativa da própria esquerda, né? Já usaram, inclusive, esse termo. Eu acho que tem que levar a sério o que representa como grupo terrorista essa esquerda radical que tem seus braços ilegais no campo e nas cidades. Essa questão das manifestações que estão se espalhando pela América Latina, hoje temos um editorial do jornal O Globo, que é um jornal com claro viés progressista, o jornal O Globo, falando do dedo de Cuba e Venezuela nessas manifestações criminosas. Ou seja, não é nenhuma tese conspiratória de direita maluca que fala em Foro de São Paulo como mito e nada disso. É óbvio que os países estão reagindo. A Bolívia reagiu, o Chile reagiu, eles estão reagindo, expulsando esses agentes cubanos e venezuelanos infiltrados em seus países para incitar o caos e o ódio. Isso existe, isso é real, isso não é uma paranoia. Né? O Cabello, que é o braço direito do Maduro, que é um sujeito ligado ao narcotráfico, né? Esse cara está nas redes estatais, porque tudo é estatizado na Venezuela, todos os dias agora se vangloriando do papel da Venezuela nessa zona toda e falando que a Bolívia agora vai ser um palco para espalhar o furacão bolivariano no continente. Você vai levar na brincadeira o que essa gente é capaz de fazer? Eu não levo na brincadeira. Quanto à ameaça do MST, basta conversar com os produtores rurais. Eles conhecem o que é o terrorismo do MST no campo e como isso prejudica a produtividade. E fora isso, a bancada ruralista é forte. É um projeto democrático, dentro das prerrogativas da democracia, está sendo enviado ao Congresso. Se todo mundo que reprova isso está tão seguro de que não vai passar, tudo bem, não tem por que se preocupar. Eu acho que é bom trazer o debate à tona, porque mostra o que é a essência dessa turma e o que eles querem e são capazes, e acho que se o Congresso passar, é porque então houve um apoio democrático, né? Porque talvez as pessoas ali estejam cientes do que representa de fato o perigo, né? Do MST no campo e tudo mais. E quanto ao MTST e companhia, eu concordo que o ideal seria, de novo, a polícia agir. Nem sempre consegue, tem muito sensacionalismo por trás disso, e eu repito que a imprensa em geral não ajuda. Agora, a imagem de um Guilherme Boulos saindo algemado com um tanque de guerra na rua, eu confesso ao nosso ouvinte internauta que não me desagrada muito, não.